Ok. Bom, pensou bem? Você gosta de astronomia? Eu, particularmente, estou me interessando cada vez mais pela astronomia. Além de possibilitar uma compreensão do lugar do homem no cosmos, no universo, a nossa posição, nós ocupamos um planeta, nós moramos num planeta, o terceiro planeta do Sistema Solar, que tem 8 planetas, o último é Netuno. Plutão foi demovido da condição de planeta para planeta anão, Dwarf Planet, no último congresso dos astrônomos, porque ele é muito parecido com Ceres, é um corpo solar, um corpo estelar aproximadamente do mesmo tamanho que Plutão e fica aqui no cinturão de asteroides entre Marte e Saturno. Então, se Plutão é planeta, Ceres, que fica no cinturão de asteroides, deveria ser planeta também. Tem um movimento errático, tem uma série de motivos. Esse não é o ponto. O ponto, se curte astronomia, a distância das galáxias, o fato de que algumas estrelas que nós vemos hoje, a luz delas demora tanto tempo para viajar, que algumas já não existem mais. A luz só agora chega, nós vemos a estrela agora, mas nós vemos como essa estrela era há 5 milhões de anos, pois ela está a 5 milhões de anos-luz daqui. É uma coisa assim difícil da gente imaginar, porque poucos de nós têm milhões, bilhões, trilhões de alguma coisa. E as dimensões do universo estão em escalas de trilhões ou distâncias. Hoje já se criou até uma escala maior, chama-se Googleplex. É uma medida que é útil para a imensidão do cosmos, é maior do que trilhões, enfim, em quantidade. E a maioria de nós não tem milhões, bilhões ou trilhões de nada, né? Até por isso eu acho ridículo quando os governantes falam na televisão: vamos jogar não sei quantos milhões para fazer não sei o quê, tantos milhões, nós aplicamos tantos milhões, são tantos milhões de educação. Eu quero saber o resultado aí. Aqui como é que está? Salário do professor, salário do médico e tal. Os milhões que ele fala é uma coisa abstrata, é ridículo, é absurdo. Não tem registro, como dizer aquele robô do Perdido no Espaço, né? Seriado do meu tempo. Muito bem. Ok. Você decidiu o que você quer fazer, de repente você curte matemática. Matemática encaminhada poeticamente, ela fica linda. O Póvoa, meu professor, a quem eu saúdo aqui, da distância, enfim, dessa imensidão do tempo e do espaço que nos separam, parece que foi em outra galáxia, em outra dimensão que eu tive aula com aquele cara, um negócio assim fabuloso, aquela poesia como você expressa, né, os cálculos matemáticos, enfim, é uma coisa fabulosa. A história, né? A história das civilizações, a civilização asteca, a civilização esquimó, né? Os godos, os ostrogodos, enfim, de que maneira os hunos empurraram o que os romanos chamavam de bárbaros na direção do Império Romano, causando a sua derrocada. Estudar os meandros da sociedade romana, né? Ver como é que as coisas se resolviam na política romana, na época dos Césares e coisas assim, voltando ainda aos gregos, né, como Pitágoras, Platão, Aristóteles, enfim, que foi aluno de Platão e professor de Filipe. A esse respeito, eu gostaria de contar uma historinha do Diógenes. Diógenes é outro cara que eu gosto demais, Diógenes Laércio, né? Ele não estava nem aí para coisas materiais, ele está preocupado com a essência, não com a aparência, né? Eu também estou preocupado com a essência, tem ainda mais preocupado com a aparência. Cada pessoa tem uma escolha, faz a sua própria escolha. Eu escolhi a essência, a raiz. Eu sou radical, porque eu gosto de ir na raiz das coisas. É fundamental, isso é muito interessante, para mim,
É muito interessante. Então a aparência não me importa. Assim como não importava para o Diógenes Laertes. Consta que ele andava nu, quando Filipe da Macedônia, né, dominava a Grécia, enfim, durante seu período áureo, né, a Grécia era composta de um grupo grande de cidades-estados, como Atenas, Esparta, Creta, né, Delfos, enfim, todos conhecem os nomes de algumas das cidades gregas daquela época, né, Tebas, enfim. Nós temos aquelas cidades-estado e cada qual tinha sua própria forma de encaminhamento, né? Em Esparta todos eram guerreiros, né? Era um grupo de invasores do norte, um grupo de invasores arianos que chegou na região da Lacônia, dominou o povo local. Como o povo local não tinha armas de ferro, eles já levavam armas de ferro, e a arma de ferro cortava, né, como se fosse manteiga, as espadas de bronze que os lacônios ainda usavam. Os espartanos dominam aquele povo e fazem deles escravos. Eles são maioria e são escravos dos espartanos. Então os espartanos não precisam se dedicar a fazer nada. Os habitantes locais que eles dominaram fazem tudo para eles. Plantam, colhem, enfim, atendem a todas as coisas práticas do cotidiano. Os espartanos se dedicam à guerra, se dedicam, enfim, ao culto físico, enfim, à ginástica, esportes, à guerra, e morrer com honra, com glória, assim o ápice para o espartano. Provavelmente, você tem assistido aquele filme 300, né? Que foi lançado agora há pouco tempo relativamente, né? Tem uns 4, 5 anos. Um filme espetacular que fala de como 300 espartanos lideraram, né, um processo de resistência à invasão dos persas diante da Grécia. 300 espartanos contiveram o exército monumental de Xerxes. Né? O Xerxes, filho de Dário, ele queria tomar conta da Grécia, queria que a Grécia se submetesse a eles. Os atenienses disseram não, os espartanos também, mas cada um tinha a sua própria forma de governo e as relações entre as cidades e estados não eram muito boas e tal. Atenas já também praticava a escravidão, escravizava determinadas pessoas que cuidavam das coisas do cotidiano, do dia a dia, do bem-estar deles, enquanto a casta dominante se dedicava ao culto ao cérebro, ao conhecimento, ao saber. O saber grego desenvolvido em Atenas é uma coisa extraordinária. E você vai ler sobre isso, se interessar por história. Eu gosto desses temas. Enfim, não queria falar especificamente sobre história nesse momento, mas é o meu tema, é o meu barato, é o que eu curto e tal. Ou, de repente, você pensa que o seu dom é curar pessoas, né? Você gostaria de saber quais são as causas de determinadas doenças. Há pouco tempo, eu moro com a minha mãe, e ela adora, como eu também, assistir o House, né? Outro dia um cara falou para mim, você tem que parar de falar de sua mãe, que falar na mãe é coisa de viado. E eu falei, falar de viado é politicamente incorreto. Não que eu seja, credo. Mas enfim, o House, o seriado que passa na televisão, tem um médico que é fera. Ele acaba descobrindo as causas de determinadas doenças a partir de um raciocínio sherlockiano, né? Basearam-se na história do Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes tinha o Watson, o House tem o Wilson. Enfim, ele mora no 221B, não é exatamente da Baker Street, não é em Londres, mas há umas similitudes intensas. Não é? O Sherlock Holmes era viciado em morfina, o House é viciado em Vicodin, que é um opiáceo também. Né? Enfim, medicina é o seu barato? Cara, curte, menina, vai. Medicina, isso, é o meu barato, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ser médico, vai à luta.
quero construir, quero montar casas, construir pontes, estradas, monumentos. Meu negócio é construir. Vai ser engenheiro, vai ser arquiteto. Eu curto, é o que eu quero fazer. Então, ok, você já sabe o que você quer. Uma coisa é você ter o ideal. Você já sabe o ponto de chegada. Eu quero chegar lá. Você vai empenhar todos os seus esforços para chegar naquele ponto. E se você não tem ponto de chegada? E se você não tem meta? Você vai empenhar os seus esforços para exatamente o quê? Tenha uma meta, um telos. Eu quero isso. Você tem uma meta, você se esforça e você conquista. Ou não. Mas só você se esforçar já é um barato, não é? O Antônio Machado, grande poeta espanhol, dizia: caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. O caminho é bonito, não é? A chegada, a conquista é espetacular, mas só o caminho, trilhar o caminho, já é fabuloso, gente, já é fabuloso. Você até se emociona, né? Muito bem, ok. Agora, quem vai prestar o concurso é você, não é o professor. Eu vou contar para você uma história do Póvoa. O Póvoa não me sai da cabeça, porque realmente foi daqueles professores que nos marcam. Você teve um professor que te marcou? Então, esse cara marcou a mim, lá no Rio, naquela época, né? Então, eu me interessava muito pelas aulas dele e eu achava a maneira como ele expunha aqueles cálculos matemáticos poética, espetacular, extraordinária. Eu entendia tudo. Eu conseguia tirar a derivada integral de um círculo, de um quadrado Demorou um pouquinho para eu aprender. Eu tive que apanhar um pouco. Você vai saber já já como é que foi isso. Um círculo, um quadrado, eu conseguia olhar para um determinado objeto e decodificá-los. Hoje nós chamaríamos em bits de computador. Na época eu tirava derivada, eu via aquilo em equações de matemáticas que formavam determinados objetos sólidos ou mesmo abstratos, hipercubos, coisas assim fantásticas. Ele apresentava uma matemática que seduzia. E eu entendia tão bem que caí na asneira de não estudar em casa a matéria que ele estava dando aula. Porque eu curtia, eu estava entendendo, era a minha matéria, eu adorava. Por que eu vou estudar? Está ótimo. Aí de repente veio a prova. Uma prova que o Póvoa aplicou para nós. Pela primeira vez na minha vida, modestamente, como dizia um amigo meu, eu liguei outro dia para um camarada lá em Salvador, né? Eu senti aquele sotaque poderoso e baiano. Eu falei: rapaz, você não é baiano? Ele falou, com um orgulho danado, ele falou assim: modestamente. Mas enfim, então, modestamente, esse camarada fera, ele trouxe as provas para fazer, e eu, que jamais tinha tirado uma nota abaixo de 9, 8 para mim era morte, né? Bom, na minha época, eu não sei como é que andam as coisas hoje, eu realmente estou aposentado já estou afastado das atividades docentes regulares. Mas na minha época, as notas variavam de 0 a 10, né? Quando o professor atribuía uma nota a um determinado cidadão. Já houve um tempo que foi conceito, letra A mais, A menos, B+, B, C, D, enfim. Enfim, eu nunca tirei nota abaixo de 8. 8 para mim era morte. Você acredita? Na primeira prova que eu fiz do Póvoa, eu tirei 3. Eu fiquei arrasado. Fiquei para a matéria que eu mais gostava, eu tirei 3. Fiquei em recuperação. Primeira vez na minha vida eu fiquei em recuperação alguma coisa. Eu nunca fiquei em recuperação nem em exame de fezes, porra. Vou ficar em recuperação na matéria que eu adoro. Mas aí eu cheguei à conclusão que ter um professor fera não basta. Eu preciso saber aquela matéria. Que ele sabe, eu estou vendo. Aí o que eu fiz? Segundo sargento da Força Aérea Brasileira, pedi férias novamente. É complicado. Fiquei em casa, morava sozinho. Peguei o livro do Granville, 700 páginas, uns 300 exercícios. Resolvi todos. Não fazia outra coisa.
Tomava café da manhã, matemática, almoçava matemática, jantava matemática. Para mim, aquilo virou obsessão. Para mim, aquilo virou obsessão. Né? Veio a prova. Depois de 30 dias estudando intensamente, veio a prova. A questão, para quem conhece matemática, verá que era uma das questões mais difíceis, era praticamente um cheque, podendo ser um checkmate, né? Não é essa bosta de papel de banco, não, falando de xadrez, né? Sabe, tem um jogo que chama xadrez, as pessoas, enfim, mais interessadas em conhecimento, em saber, por vezes se divertem jogando xadrez, né, pelo mundo afora. Eu sei que o Brasil se transformou numa nação de imbecis. O presidente da República não sabe ler, não gosta de ler, e odeia quem sabe. O duro é isso, né? Ele está em guerra contra os intelectuais, né? Além de estar do lado dos bancos contra os trabalhadores, embora diga o contrário, ele combate o saber, ele combate aqueles que sabem, porque ele não sabe e não quer que saibam. É duro ser governado por um idiota corrupto. Mas num país governado por um idiota corrupto, nós temos cá as nossas limitações. Não falemos de política. Voltemos aqui à questão central da nossa reflexão nesse momento. Você vai fazer a prova e, como eu fiz naquele momento, a questão apresentada a mim foi secante ao cubo de x. Só isso, só isso. Se você entende de matemática superior, você sabe que isso aí não é brincadeira. 2 páginas de papel maço para chegar à conclusão. Mas eu estava fera. O povo achava que me pegava. Peguei ele. Não errei uma vírgula. Todos os cálculos. Passo a passo. Eu levei cerca de 40 minutos fazendo. A questão tinha 4 dígitos. Secante ao cubo. Não. Integral da secante ao cubo de x. Era só isso. Puta que pariu. 40 minutos eu resolvi a prova. Tirei 10. Não errei uma vírgula. Uma questão só. Uma chance. Uma bala na agulha. Dei o tiro e acertei. Porque eu quis. Porque eu estudei. Porque eu fui atrás. Muito bem. De repente, você está num cursinho pré-vestibular. Eu nunca frequentei um cursinho, né? Eu sei o que é cursinho porque já fui convidado a dar aulas em cursinho, já dei aulas em cursinho pré-vestibular. E já dei aulas que alguns consideram aula show. Aquele cara dá uma aula show. Isso vai te ajudar em alguma coisa? É você que vai fazer a prova. Você vai ver um show, vai ver um cara que sabe pra caralho de história. O cara manja tudo. Ele come a matéria com farinha. Tá. Química. O camarada vê lá aqueles cálculos, aquelas coisas de cálculo estequiométrico, aquelas coisas enfim, igualação da eletronegatividade e tal. Em física, de repente, a resistência dos materiais, o camarada consegue mostrar para vocês de maneira poética o que é, como é que se resolve um problema. Uma questão, um professor de matemática, de repente, é fera pra caramba, mostra para você como o povo vai fazer comigo, uma coisa espetacular, e você fica embarcando, adorando, achando que está entendendo tudo. Vai chegar na hora da prova, você vê que o professor sabe a beça e você não. Não é bom, não é bom. Eu passei por isso. Estuda, cara. É isso. Estuda, tá? Tu quer passar? Tu quer entrar num concurso? É você que vai fazer o concurso. Não é a porra do professor que vai prestar o concurso para entrar no treco. Não, é você. É você. Então é você que tem que estudar. Que o cara dá uma aula show, palmas para ele. Legal, aula show, gostei dessa. Agora, eu que tenho que saber essa matéria. Eu que tenho que saber esse treco. Eu que tenho que estudar. Eu que tenho que saber, correr atrás. Comprar livro. Fechar-me dentro de casa.
deixar de ir na balada. Hoje fala-se balada, na minha época era baile, nem sei se ainda fazem baile. Enfim, de repente, você deixa você se nega a si mesmo determinadas coisas. Se você tem uma meta, você sabe onde quer chegar. Você tem uma meta, ok. Para chegar lá, você tem que suar a camisa, filho. Você tem que suar a camisa, você tem que batalhar, arregaça a manga, pega o livro e vê o que vai cair nesse concurso. Ajeita os óculos, se você usar óculos, sente-se na mesa, livro de um lado, caderno no centro. Se tiver um laptop próximo, beleza, caso de dúvida, você dá uma... Você entra no Google lá e procura lá qualquer coisa. Então na minha página, essa que está aqui em cima. Se for coisa de história, faz um favor para mim, se não encontrar na minha página alguma coisa que você está precisando e esteja dentro dos meus modestos conhecimentos, manda um e-mail. É fácil, Lázaro2006 direto, Lázaro2006@uol.com.br. Só, manda um e-mail para mim e diz, pô, eu procurei tal coisa e não achei, você pode me ajudar? Eu vou fazer um esforço. E eu tenho atendido algumas pessoas. Me perdoe se demorar um pouquinho, é que a quantidade de spam é brincadeira, né? Muito lixo, que a gente precisa pagar sem ler, muita porcaria, muita porcaria. Então demora um pouquinho para filtrar aquelas mensagens que realmente valem a pena serem lidas. Eu não sei por que as pessoas entraram nessa maldade, né? Telemarketing, e spam por computador, propaganda disso, propaganda daquilo, né? A TAM oferece não sei o que, porra, tô cansado, por que a TAM se explode? Não, bom, enfim, coitado, tem gente voando na TAM, mas enfim, elas precisam mandar tanto e-mail fazendo propaganda. Eu não me lembro de ter usado avião daquele povo, nem sei se são eles que estão mandando. Aliás, pode até ser alguém querendo queimar o filme da TAM e está fazendo tanta propaganda, mandando tanto spam para todo mundo. Eu duvido que alguém não tenha recebido um e-mail oferecendo qualquer coisa da TAM para você viajar não sei para onde, né? Nem sei se é da TAM, repito. Pode ser que seja alguém querendo prejudicar a empresa. Bom, ok, então tem muito spam. Eu citei uma, mas é uma coisa que... A minha página, essa que vocês estão vendo, está no ar continuamente desde 1998. Nós estamos em 2012. Então tem 14 anos, vai fazer 15 anos que a minha página está continuamente no ar. É uma das páginas mais antigas da internet no Brasil. Tá? Se alguma coisa de história do Brasil, de história geral, de sociologia, de filosofia, você precisa e não está encontrando aqui na minha página, manda um e-mail para mim, eu vou fazer um esforço para te atender. Olha, eu te desejo muita sorte no concurso e muita garra, coragem. Você chega lá se você quiser. Você tem uma meta, você sabe onde. Você chega lá, mas tem que estudar. E muito. Até a próxima.